O Brasil registrou 36.718.053 casos da Covid-19 desde o início da pandemia e 696.257 óbitos. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, só ontem foram 3 mortes e 552 novos diagnósticos. Apesar do alto número de recuperados, superior a 35 milhões, um levantamento da Rede de Pesquisa Solidária apontou que 6 em cada 10 pessoas que tiveram a doença continuam a apresentar sintomas após 3 meses da infecção. Em janeiro do ano passado, a Nancy foi ao casamento do filho e 2 dias depois começou a apresentar sintomas da Covid-19. Veio o diagnóstico. Após uma semana, ela já estava praticamente curada, mas os sinais da doença não pararam por aí. Eu estava trabalhando em determinado evento, eu falava, bom, eu vou precisar ver isso aqui no dia tal. Quando eu ia para a agenda, para anotar, eu já tinha esquecido aquilo que eu tinha visto e que eu iria anotar. Eu tenho um hobby que é jardinagem, e aí eu sei todos os nomes de plantas. Aí, de repente, eu estava caminhando, meu marido ou algum colega perguntava, que planta é essa? Eu não me lembrava. Ao conversar com um neurologista, ela entendeu que o problema era uma sequela da Covid. A recomendação foi não se medicar, pois deveria melhorar naturalmente dentro de 6 meses a 1 ano. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu anotava. O fato de eu anotar e eu ler a palavra, eu percebi que eu conseguia recuperar a memória. Segundo essa infectologista, aproximadamente 50% das pessoas que são hospitalizadas por desenvolverem quadro clínico grave da doença podem apresentar sequelas. Para os quadros menos sintomáticos, como o da Nancy, o risco varia de 10% a 30%. Cansaço, fadiga, para mim são os mais comuns que a gente vê. Perda de cognição, não perda, mas uma dificuldade na cognição, no sentido de se concentrar, no sentido de ler uma página de um livro e entender o que você leu e não ter que ler de novo, porque em 5 minutos você já esqueceu o que você leu. Então, tem algumas coisas que chamam muito a atenção e isso muda a qualidade de vida do paciente. Um pouco também de ansiedade, de medo, de depressão, a gente também tem visto como sequelas. Dos quadros mais graves, daqueles quadros que foram hospitalizados, etc., a gente acaba vendo mais sequela de fato respiratória, às vezes até alguma sequela renal, ou seja, tem níveis diferentes de sequelas que a gente pode ver com a Covid. O Ministério da Saúde, já na gestão do presidente Lula do PT, disse que trabalha com estimativas de prevalência dos sintomas mais frequentes de Covid longa por meio de pesquisas clínicas e que o acompanhamento das pessoas nessas condições é realizado nos serviços de atenção primária. A pasta ainda reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, incluindo todas as doses de reforço indicadas. Mais de 172 milhões de pessoas já foram imunizadas com 2 doses ou dose única da vacina contra a Covid no país, o que representa 80,47% da população total. As vacinas que a gente tem hoje são excelentes para evitar quadros clínicos graves e morte. E agora, claro, as pessoas estão menos sensibilizadas sobre a doença, porque a gente está vendo um número, felizmente, bem menor de hospitalização e morte, e com isso faz com que as pessoas não se motivem tanto para ir atrás da vacina. A doutora Rosana explica que a variante Ômicron e suas subvariantes são os tipos de vírus em maior circulação ainda, ou seja, a transmissão ocorre majoritariamente pelo ar. Por isso a importância do uso da máscara em locais fechados, com aglomeração e pouca ventilação. Já os sintomas mais comuns atualmente incluem problemas respiratórios como tosse, congestão nasal e coriza, além de febre e dor de cabeça. A Covid está se mostrando que mais ou menos a gente estava imaginando de ser uma doença que não vai embora, né? Então não vai ter fim a doença Covid-19. O que vai ter são mais ou menos como a gente vê com a gripe, surtos que vão e voltam.
Em relação à vacinação com dose de reforço contra a Covid, o número de imunizados no país atinge 50,34% da população total. Já no caso de internação no estado de São Paulo, a atual taxa de ocupação nos leitos de Covid da terapia intensiva está em 29,2%. Nas enfermarias, 22,1% das vagas estão preenchidas. Na região metropolitana, pacientes ocupam 31,7% dos leitos de UTI e 26,2% dos leitos de enfermaria.